Bom dia a todos. Muito bom estar aqui em família, junto com outras famílias. Arrastei toda a minha família para cá hoje, esposa, filhos, todo mundo junto. É bom ver mais famílias juntas aqui e aqueles também que estão almejando criar seus filhos, gerá-los e criá-los no temor do Senhor, ou aqueles que já passaram da fase dos filhos, já estão ajudando a criar sobrinhos, netos, esses também são muito bem-vindos aqui. Ou simplesmente você que sente um fardo pela família, um fardo por preparar a próxima geração da igreja, não necessariamente os seus filhos, sobrinhos e netos de sangue, mas filhos, sobrinhos e netos na fé. Esse é um tempo também para refletirmos juntos sobre a nossa responsabilidade como igreja do Senhor. Eu fico muito contente por vê-los aqui, contente por esse novo lançamento do IBRMEC, do Vida de Igreja, esperançoso pelo que Deus haverá de nos ensinar e fazer em nossas vidas. Mas antes de avançarmos nesta aula, vamos orar, vamos reconhecer que o poder para transformar filhos em discípulos não vem de nós. Eu não posso transformar os meus filhos em discípulos. Você não pode transformar seus filhos em discípulos, só Deus tem este poder. Nós precisamos dele desde já. Então vamos orar. Senhor Deus, queremos iniciar esta manhã e esta caminhada ao longo deste curso, reconhecendo, como disse o Senhor Jesus Cristo, que sem Ti nada podemos fazer. O poder não está em nós, a nossa força é limitada, a nossa sabedoria pouca e insuficiente para preparar a próxima geração para Te servir neste mundo. Mas Te louvamos, Senhor, porque Tu revelaste e compartilhaste conosco a Tua sabedoria na Tua santa palavra. Deste-nos o Teu Santo Espírito para que pudéssemos abraçar esta missão, a missão de criar próxima geração da nossa casa e do Teu povo para a Tua glória, para o Teu louvor. Então pedimos, Senhor, a Tua bênção e a Tua direção nesta manhã de reflexão e em toda a continuidade desta jornada juntos, Senhor. Capacita-nos, encoraja-nos, corrige-nos também na medida da necessidade, para que em tudo sejamos encontrados fiéis e que os frutos, Senhor, do nosso trabalho venham em bom tempo, concedidos por Ti, para o Teu louvor, para a Tua glória e para a nossa alegria. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, deixe-me fazer uma amostragem aqui, nesta manhã. Quantos solteiros temos aqui entre nós? Eu reconheço pelo menos 1, 2, ok, 3, muito bem. Quantos são casados? Já são casados aqui, ótimo. Dos que são casados, quantos ainda não têm filhos? Quantos têm filhos em idade escolar, até os 18 anos? Levante a sua mão. Ok. Quantos já passaram da fase de criar os filhos, já estão crescidos, já saíram de casa, agora estão na fase de curtir, né, os netos ou os sobrinhos? Alguém? Ótimo. Ou seja, temos todas as fases da vida representadas aqui. Isso é ótimo. E nós cremos que o assunto deste curso é para todos, né? Não só para aqueles que estão nessa fase mais exigente, mais ativa, que é dos filhos menores de idade, em formação. Mas isso aqui é importante para toda a igreja, para todos, independente da sua fase de vida. Só para não presumir isso, mas saber disso. Todos aqui creem que a família é importante? Creio que sim, por isso que você está aqui. A pergunta é por quê? Por que a família é tão importante? Por que ela importa tanto para nós? Precisamos estar absolutamente convictos e certos disso. Esse será o nosso trabalho hoje de manhã, um trabalho de fundação, de alicerce. Não é a parte mais atraente da casa, né? A gente já quer ver a casa construída, mobiliada, ocupada, mas se nós não fizermos o trabalho certo, exigente dos alicerces, das fundações, o que vai acontecer com a casa? Logo a logo haverá fundamento de solo, rachaduras na parede, vazamento, a casa terá que ser refeita. Quem já trabalhou com reforma de casa sabe que é muito mais fácil construir do zero
do que reformar uma casa que não foi bem construída. Esse é o nosso papel aqui hoje. Trabalhar nos alicerces, nos fundamentos, o porquê da família. Qual é a missão da família? Qual é o seu serviço para a família, para a igreja, para o mundo? Para depois trabalharmos no como. Sei que você veio cheio de perguntas. Como eu faço isso, pastor? Como eu educo? Como eu instruo? Como eu disciplino? Como eu acompanho? O como virá em seguida. Mas primeiro precisamos trabalhar os alicerces. O porquê da família. E qual é a sua missão neste mundo? Todos concordamos que a família é importante, mas por que ela é tão importante? Bem, talvez você conheça a historinha dos 2 peixes que nadavam no mar quando se encontraram com o terceiro peixe, mais idoso, mais experiente. O terceiro peixe virou para os outros 2 e disse: e aí, como é que está a água hoje? Como assim, como está a água hoje? É água, nadamos na água, só conhecemos a água. Água é água. Qual é a lição da história? As coisas mais evidentes, mais claras, mais importantes da vida estão diante de nós, mas nem sempre nós sabemos explicar a sua importância. Sim, a família é importante, mas por que ela é importante? Temos que parar para pensar sobre isso hoje. As realidades mais óbvias e mais importantes da vida são justamente as mais difíceis de enxergar e de definir. Ou como disse um pensador do século XX, George Orwell, enxergar o que está à frente dos nossos olhos é um desafio constante. Enxergar o evidente, o que está diante de nós, é um desafio constante. A própria Bíblia ensina isso. Não sei quantos pararam para pensar nas palavras iniciais de Provérbios, os capítulos iniciais que recomendam a sabedoria de pais para filhos. E Provérbios diz tanto que a sabedoria é como um tesouro escondido, que deve ser procurado incessantemente, mas também retrata a sabedoria como clamando publicamente em alta voz para todos. Ué, é um tesouro escondido? Ou é uma verdade escancarada para todos conhecerem? As duas coisas. Ela está disponível a todos, mas precisamos buscá-la e compreendê-la, investigá-la e estudá-la. Assim também a família. É um bem maravilhoso, é um dom precioso de Deus, mas requer atenção, cuidado, reflexão. É algo tanto escancarado como também escondido para muitos. Então precisamos pensar hoje sobre por que a família é importante, aos olhos de Deus e aos nossos olhos também. Deixe-me apresentar 3 visões da família, muito comuns na nossa sociedade, mas que nós precisamos reconhecer para então descartar. Mas antes de descartar, aprender com elas. 3 maneiras equivocadas das quais o mundo enxerga a família. Primeiro, há aqueles que pensam que ter filhos, constituir família, é uma maneira ideal, apesar de opcional, para que um casal encontre a sua satisfação pessoal. Esta é a visão da família e dos filhos como ídolos. A visão dos filhos e da família como ídolos. E gente, o que é um ídolo? Não é só uma imagenzinha que você leva na carteira ou tem num santuário, num cantinho da casa. Ídolo é qualquer coisa que substitua a Deus, ou tome o lugar de Deus, ou assuma importância devida somente a Deus. Todo ídolo pode ser algo bom, mas elevado a uma importância desregrada, excessiva. Dinheiro, trabalho, saúde, felicidade, família, filhos, bens criados por Deus, mas que se tomarem o lugar de Deus, não são mais bênçãos, se tornam ídolos. E pasmem, nós podemos idolatrar os nossos filhos, fazer deles substitutos de Deus, fontes da nossa satisfação pessoal. Há muitas maneiras de idolatrar os filhos. Tem pessoas que procuram nos filhos sua satisfação emocional, não encontram realização no casamento, no cônjuge, então procuram nos filhos e depositam nos filhos a esperança por uma vida plena, feliz, realizada. Talvez você conheça famílias assim, talvez você tenha sido criado num lar assim, em que pais depositaram em você esperança por realização relacional ou realização profissional. Pais que criam
expectativas e sonhos para os filhos, uma carreira, um status, um nome. E se esses filhos não atenderem às expectativas, a casa cai. Filhos como ídolos é uma visão que precisamos reconhecer, muito presente na nossa sociedade. Segundo, filhos como ferramentas. Aqueles, até mesmo dentro da igreja, que pensam que filhos são importantes e úteis porque a família é o fundamento da sociedade e de toda a civilização, até mesmo da própria igreja. Nós veremos sim que filhos são importantes e podem servir esses propósitos, mas eles não podem ser vistos apenas como ferramentas para outro bem, para algo maior que eles. Filhos têm valor intrínseco e são valiosos em si mesmos e não apenas para realizar uma missão, alcançar um objetivo na igreja, na sociedade, no mundo. Filhos como ídolos, filhos como ferramentas e, por fim, filhos como obstáculos. Eu diria que essa talvez seja a visão mais predominante nesta geração, que se casa, casa tarde. Quando casa, se tem filho muito tarde, e quando tem apenas um. Por quê? Porque filhos são vistos como obstáculos para a liberdade de ir e vir, para os alvos e objetivos materiais, profissionais. Muitos que renunciam a ter filhos e criar filhos, porque isso vai atrapalhar o plano de carreira, o status social, a ascensão financeira, a liberdade, seus planos, seus projetos, seus sonhos. Ah não, eu tenho muitos sonhos para realizar, metas para alcançar, e depois eu penso nos filhos. Ou seja, os filhos são vistos como obstáculos para a realização e satisfação pessoal dessa geração. São as três maneiras, não são as únicas, mas diria que são as três maneiras mais comuns pelas quais o mundo enxerga os filhos. Filhos como ídolos, filhos como ferramentas e filhos como obstáculos. Bem, em vez de simplesmente descartar essas ideias, nós queremos realmente saber o que Deus pensa dos filhos. A visão da palavra de Deus, dos filhos e da família. Vamos começar a tratar disso hoje. Temos toda uma jornada de estudos pela frente. Mas precisamos partir minimamente do seguinte princípio, e é este. Se você quiser anotar isso, e se você só se lembrar desta lição de manhã, eu ficarei feliz com isso. A Bíblia ensina que um propósito principal da família é que ela represente ao mundo uma série de retratos importantes. De novo, a Bíblia ensina que um propósito principal da família é que ela represente ao mundo uma série de retratos importantes. A Bíblia ensina que um propósito principal da família é que ela represente ao mundo uma série de retratos importantes. Quais retratos são esses? Pelo menos três. Um retrato da própria natureza de Deus, um retrato do Evangelho e um retrato da igreja. Eu vou parar aqui, não vou me apressar, porque se você anotar isso, meditar nisso e lembrar disso, eu ficarei contente com o resultado desta manhã. A Bíblia ensina que um propósito principal da família é que ela represente ao mundo uma série de retratos importantes. A própria natureza de Deus, do Evangelho e da igreja. E o resto dessa aula destrinchará esses retratos. Porque a Bíblia retrata a família como um espelho do próprio Deus, do Evangelho e da igreja. Estou propondo aqui que a Bíblia ela ensina que Deus estampou na família esses retratos de si mesmo, do plano da salvação e do seu povo redimido. É que nem a luz da lua. Todos sabem que a lua não tem luz própria, ela apenas reflete a luz vinda do sol. Todo o brilho da lua não vem dela mesma. Por mais deslumbrante que seja a lua não produz sua própria luz, ela vem do sol. Assim também a família. Todo o brilho, a beleza da família não vem dela mesma. Deve ser apenas um reflexo, um espelho do brilho, da beleza do seu Criador, Deus.
Senhor de tudo que há, Criador, inclusive, da família. Bem, onde encontramos isso na Bíblia? Essa ideia de que Deus estampou na família algo belo, verdadeiro, bom, que retrata a própria natureza de Deus, do Evangelho e da igreja. Bem, vamos começar do início, Gênesis, não? Esse elo bíblico entre o casamento e a procriação. Uma das primeiras coisas que Deus fez por Adão foi criar a partir dele uma ajudadora, Eva. E logo em seguida Deus ordenou a essa família, a primeira da história, para que ela fosse fértil e se multiplicasse. Uma das primeiras ordens e palavras de bênção, Gênesis 1, 28. Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, tenham filhos, disse Deus. E quando Deus recomeçou com Noé, e este saiu da arca, também foi uma das primeiras ordens, a Noé e os seus filhos: sejam férteis, multipliquem-se, povoem a terra. Então sim, entendemos que Deus concedeu a alguns o dom do celibato. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 7, 7. Alguns outros, no mistério da providência de Deus, não foi possível conceber filhos. No mundo caído, nem todos casais podem gerar filhos. Mas para todos os demais, a ordem é clara, não? A quem não foi dado o dom do celibato, ok. A quem Deus não permitiu ter filhos, ok. Mas para todos os demais, podendo ter filhos, a regra é clara, a ordem é clara: tenham filhos, sejam férteis, multipliquem-se. Não é apenas ordem, é bênção. Notaram isso? Quando Deus dá ordem, diz a Bíblia que Deus os abençoou. É bênção, não é só imposição, ordem, é bênção poder gerar filhos. Por quê? Porque Deus insiste nisso. A resposta está lá em Gênesis de novo, onde diz que Deus os criou, homem e mulher, a sua imagem os criou. Ou seja, Deus quer que os seus representantes na terra multipliquem-se, a fim de que a sua imagem seja promovida no mundo. E Ele concedeu esse privilégio a nós. Já parou para pensar nisso? Deus poderia ter continuado criando cada ser humano individual, tal qual Ele fez com Adão, formando do pó da terra, soprando o fôlego de vida e criando cada nova vida. Deus poderia fazer isso? Certamente. Mas aprove a Deus fazer isso apenas uma vez, com o primeiro, e a partir dele dizer: não, agora vocês farão isso. Eu darei a vocês esse poder, essa capacidade, esse privilégio de criar outros seres, a minha imagem e semelhança. Foi o que disse o teólogo evangélico Bruce Ware. É como se Deus tivesse dito: eu criei o primeiro casal de seres humanos, a minha imagem. Eu poderia continuar criando-os por minhas próprias mãos, sem a participação deles. Porém, agora vocês participarão desse ato criador. Vocês serão férteis, multiplicarão e encherão a terra com a maior das minhas criações, seres humanos feitos à minha imagem e semelhança. Que coisa incrível, não? Deus ordenou a Adão e Eva que representassem e promovessem a sua imagem aqui na terra, pelo menos em parte, por meio da procriação. E, gente, Deus não parou aí. Você notou que por toda a história da Bíblia, toda a história da redenção, os planos e as promessas de Deus se dão por meio de famílias inteiras e filhos. Quando Deus chamou Abraão, não chamou apenas Abraão. Chamou Abraão, ele fez promessas sobre uma terra e descendentes, muitos deles. Vá para a terra, que eu te mostrarei, farei de você um pai de uma grande nação, numerosa nação. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você. O propósito redentor de Deus se dá por meio de famílias, de filhos, de gerações, apontando para aquele que é o descendente final, Cristo Jesus, o Senhor, por meio de quem vem bênção para todas as famílias da terra. Vamos ver aqui em breve que há muitas outras coisas importantes para a família nos propósitos de Deus. Mas talvez você se pergunte: pastor, e o pecado em tudo isso? Isso parece muito lindo, ideal, romântico até, utópico, coisa linda. Mas nós não vivemos no paraíso, nós não estamos no Éden. O pecado entrou do mundo, maculou
a imagem de Deus neste mundo. Desde a queda, tanto Satanás como a nossa cultura corrompida, além dos nossos corações pecaminosos, conseguem deturpar o retrato divino de Deus para a vida no lar. Então talvez você esteja pensando consigo mesmo: pastor, isso é lindo, é maravilhoso, na casa dos outros, mas não na minha. A minha família pode ser um retrato de muitas coisas, menos um retrato de Deus, do Evangelho e da igreja. Vai ser um retrato de outra coisa, menos isso aí que você está descrevendo. Mas, gente, é por aí que começa a nossa restauração e a nossa transformação. É reconhecendo quão distantes nós estamos dos planos e dos alvos de Deus. Entendendo essa distância. Entendendo o quão distantes estamos, para que pela graça de Deus possamos nos aproximar mais e mais dos propósitos de Deus para nós. Quem aqui é velho o suficiente para se lembrar do filme negativo, quando você ainda tinha que ir para uma loja revelar as suas fotos? Quem é velho o suficiente? Eu sou, eu assumi. E você recebia as fotos junto com o filme negativo. Você lembra do filme negativo? Que mostrava o oposto, né? Em termos de luminosidade, cor e brilho das fotos reveladas. Tinha um filme negativo. Aí você diz: pastor, a minha vida é como o filme negativo, né? O retrato está aí na Bíblia, mas o meu é o negativo, é o oposto. É tudo menos isso que você está descrevendo. Um retrato de Deus, do Evangelho e da igreja. Mas, gente, nossos lares servem para revelar o propósito de Deus, às vezes pela semelhança e às vezes pelo contraste. E Deus é glorificado nisso, quando paramos para considerar: gente, realmente, estamos distantes. Precisamos do perdão e da graça de Deus. Não podemos ficar assim, contentes com isso, acomodados na distância da nossa realidade dos planos de Deus para nós. É o começo da obra de Deus. Constatar essa distância, essa diferença do que somos e do que precisamos e podemos ser pela graça de Deus. Então, nosso desafio será de não descartarmos o padrão divino como sendo inalcançável, irrelevante, utópico, ideal, mas como um horizonte a ser contemplado e desejado. Um horizonte. Okay? Não devemos nos desencorajar com a distância entre o horizonte ideal e a nossa experiência real no lar. Antes, precisamos trabalhar e orar pela graça de Deus, para que o Senhor possa restaurar os nossos lares, redimir a nossa criação, as nossas memórias, aquilo que trazemos dos nossos lares de origem, e que talvez seja a nossa realidade ainda hoje. Que Deus transforme isso pela sua graça e para a sua glória. Tendo dito isso, então, voltemos para os 3 retratos. A Bíblia ensina que um propósito principal da família é que ela represente uma série de retratos. De quem? Do próprio Deus, do Evangelho, da igreja. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse primeiro retrato. Fiz um parêntese aí sobre o pecado, realidade da queda. Vamos voltar para o primeiro retrato. Gente, precisamos entender que a família serve nesta terra como um pequeno retrato da própria natureza de Deus, da própria natureza triuna de Deus. Você já parou para pensar em o quanto a Bíblia fala de Deus em termos familiares? Chama Deus de Pai, o Pai diante de quem nos ajoelhamos e oramos e clamamos, que enviou ao mundo o seu Filho para nos redimir e nos fazer filhos dele pela sua graça. Já notaram isso? Não é só, estamos projetando sobre Deus as nossas relações. Não, Deus orquestrou as nossas relações familiares para espelhar um pouco de quem Ele é. Das suas relações eternas como Pai, Filho e Espírito. Não é uma analogia perfeita. Diferente de nós, Deus não teve começo nem fim. Não existiu um tempo quando o Pai e o Filho não existiam. Diferente de nós, teve um tempo quando nós não existimos. Pai, Filho e Espírito sempre existiram. A analogia não é perfeita. Mas o fato da Bíblia tratar das pessoas de Deus usando os termos de Pai, Filho, é bastante significativo. Indicativo dessa analogia, dessa semelhança, essa ponte entre quem Deus é e quem Ele nos chamou para sermos em
família. Então basta lembrar que por 2 vezes Deus Pai falou audivelmente e claramente a respeito de Jesus como seu filho amado. Este é o meu filho, que me agrado. Jesus aos 12 anos referiu-se à casa do seu pai. Mais tarde, falando com os seus discípulos, ele explicou o seu relacionamento com o pai em termos de um filho que imita o pai, afirmando que o filho só podia fazer o que viu o seu pai fazer. Ele insistiu com os seus discípulos que ele estava no pai e o pai estava nele. Veja só quanta ênfase a Bíblia dá a essa relação paternal e filial dentro da própria Santíssima Trindade. Em suma, é impossível falar do Deus triuno revelado nas Escrituras sem falar do Pai e do Filho. Não existe outra alternativa bíblica. Não, você não pode chamar Deus de mãe, creio eu, isso é um equívoco. Há uma razão por que Deus é chamado de Pai, não porque Ele seja machista, não porque Ele tenha preconceito contra as mulheres, não, mas porque há algo sobre o ser de Deus que é melhor representado na figura paternal, o que não exclui as virtudes maternais. Ambos são imagem e semelhança de Deus. Mas há uma razão aqui para essa linguagem. Não são apenas razões culturais, sociais, mas há algo profundo aqui. O fato de Deus ser tratado como Pai e nosso Redentor como Filho. A ponto da nossa própria iniciação cristã envolver isso. Sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sermos incluídos no convívio com este Deus, na família de Deus, no povo de Deus. Gente, por que estamos insistindo tanto nisso? Porque aprendemos disso tudo que nosso amor, nossa união, nossa semelhança com a nossa família, especialmente com os nossos filhos, serve de espelho da própria natureza de Deus. De novo, Deus colocou uma imagem dele mesmo, um pequeno retrato dele mesmo nas nossas famílias, nas nossas relações familiares. Há um propósito nisso. Não é à toa que Deus instituiu a família e promove a família e defende a família como um reflexo da glória dele neste mundo. Isso não significa que a maneira principal de refletirmos e aprendermos sobre Deus é sendo pais. Gente, por favor, tá? É uma maneira muito especial, mas não é a única maneira. Não mais do que ser casado é a maneira principal de aprendermos sobre o relacionamento entre Cristo e a igreja. Não ser casado ou não ter filhos, se Deus assim aprova, não faz de você menos imagem e semelhança de Deus, menos valioso, por favor. Mas isso não desmerece o valor do casamento e dos filhos que são fruto dessa união. A imagem de Deus está estampada em nossas famílias como um mapa para um tesouro celestial. Mas não confunda o mapa com o tesouro. Deus estampou em nossas famílias um retrato dele mesmo, como um mapa para um tesouro, mas não confunda o mapa com o tesouro. O mapa é precioso, tem o seu valor, mas não tem o mesmo valor que o tesouro. A família é importante, mas não pode ser tão importante quanto o próprio Deus. É importante para entendermos melhor a Deus. Ao entendermos melhor a Deus, entendemos melhor as nossas relações em família. Entendemos melhor o nosso papel como pais, como filhos. Nos espelharmos primeiramente em Deus e não nas nossas famílias de origem, porque Ele é o modelo perfeito, não as nossas famílias de origem. Quais são as repercussões disso? Gente, veja só, entenda que esta visão que nos impede de enxergar filhos como obstáculos. Talvez sejamos tentados a pensar que filhos não são tão importantes assim, podendo servir de obstáculos para as nossas ambições, para os nossos ideais, para os nossos sonhos. Mas, gente, nós não nos pertencemos. A vida não existe para nos satisfazer, mas sim para satisfazer a Deus. Os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. O que nos impede de ver filhos como obstáculos. Porque a vida não é nossa, não é a minha vontade, não são os meus desejos, os meus sonhos. É o plano de Deus, é a vontade dEle. E gente, dentro da própria igreja, tem gente que vê filhos como um obstáculo. Não, mas se eu tiver filhos eu não vou poder me dedicar tanto a missões, ao evangelismo, ao departamento infantil, à pregação, ao pastoreio, como se filhos fossem um obstáculo até mesmo para ambições cristãs, serviços cristãos. Gente, não existe ambição
mais piedosa do que ter filhos. E se você tiver que se ausentar um pouquinho do departamento infantil e das missões do evangelismo para ter filhos e criar deles, glória a Deus por isso, porque isso é uma santa ambição. Não veja eu ter filhos como um obstáculo para outros objetivos, mesmo que santos e piedosos. Não, eles mesmos são um santo serviço e uma santa ambição. Esse entendimento impede que vejamos filhos como ídolos. Gente, o que nos justifica não é o fato de criarmos filhos maravilhosos, perfeitos, bem instruídos, saudáveis, atléticos, vigorosos, bem-sucedidos. Não é isso que justifica a nossa existência. O que justifica a nossa existência é o fato de sermos criados por Deus para glorificá-lo e honrá-lo. Pais, mães e até casais sem filhos ou solteiros que elevam os filhos num pedestal glorioso, os colocam lá como a razão da sua vida, a razão da sua existência. Precisam lembrar que Deus não nos dá filhos à sua imagem e semelhança para que os adoremos, façamos deles substitutos de Deus. Não, só Deus merece esse lugar em nossos corações. Não os nossos filhos, não a nossa família, por mais importante que ela seja. Tenhamos filhos sim, mas para a glória de Deus, não para a nossa glória, não para a nossa promoção, não para que vejam como nós somos pais maravilhosos. Até dentro da igreja, gente, essa idolatria pode surgir. Não, mas esse aí é sério, esse aí é firme, chega junto, participa, educa, instrui e corrige. Ó, nos faz sentir muito bons quando a gente está bem, mas quando alguma coisa sai do lugar e os filhos nos envergonham, a gente se sente miudinho, né? Murchinho. Gente, eles são pecadores tanto quanto nós. E se eles revelarem os seus pecados e os nossos, glória a Deus por isso, porque não é a nossa glória que importa, é a glória de Deus. Às vezes nas nossas falhas, às vezes nos nossos fracassos e tropeços. Esse entendimento impede que vejamos filhos como ferramentas. De novo, alguns pensam que filhos servem principalmente como uma ferramenta para construir uma sociedade melhor, uma igreja ordeira, impedindo o mundo de desintegrar por inteiro. Eu vejo com muito bons olhos esses bebês da pandemia, né? Gente encarando a pandemia não com medo, mas com coragem. Vamos ter filho, vamos povoar este mundo, não vamos ter medo de viver. Os muçulmanos não estão com medo de viver, estão tendo filhos a rodo. Vamos ter filhos, vamos povoar a terra. Se nós não fizermos, os muçulmanos o farão. Nós temos melhores razões para ter filhos e criá-los para a glória de Deus. Mas, gente, o nosso papel não é ter filhos para salvar o mundo, salvar o Ocidente, criar uma sociedade melhor. Não que os filhos não possam ajudar nisso, mas eles não servem primeiramente como uma espécie de cimento social, ou resgate da nossa civilização. Não, eles não servem primeiramente para a nossa glória, a glória do Ocidente, a glória de uma tradição, mas para a glória de Deus. A glória de Deus. Eles não podem se sentir usados para um outro fim. Filhos precisam saber que eles são valiosos em si mesmos, e não só como um meio para um outro fim, ou a nossa satisfação, ou a salvação do Ocidente, ou a construção de uma igreja. Não. Eles existem para a glória de Deus. Esse entendimento impede que ignoremos a importância de ter filhos. Gente, sem uma base bíblica sólida, é bem provável que acabemos por ignorar os filhos. Aliás, os cristãos hoje são um dos poucos povos da terra, e no Ocidente, o último povo que realmente se importa com filhos. É esse que se importa com crianças e velhos. Já notou como a nossa sociedade está cada vez mais abandonando as duas pontas mais frágeis e vulneráveis da sociedade? Mata as crianças no ventre, as abandona, as entrega para os outros, porque não servem, só sugam, só gastam nossas energias, nossa saúde, nosso vigor, e no fim da vida só consomem tempo, recurso e atenção. Nós estamos vivendo um Ocidente que cada vez mais marginaliza, ignora, despreza os mais vulneráveis, no início e no fim da vida. Somos um dos últimos povos do Ocidente, se não o último, que ainda dá atenção a filhos idosos, crianças e idosos, porque cremos que eles são imagem e semelhança de Deus. O valor deles não se mede por cifras, por números, não. É porque eles são preciosos aos olhos de Deus, feitos imagem e semelhança de Deus, e por isso precisamos cuidar deles. Se nós não tivermos uma fundamentação bíblica sólida, é bem possível que nós ignoremos os filhos, que não tenhamos filhos.
que desistamos do projeto de filhos. Esse projeto filho, né? De novo, ferramentas, né? Filho como um projeto. Não, é a missão dos filhos. Quando solteiros, podemos imaginar que crianças são a responsabilidade dos outros. É dos outros, sem importância para a vida cristã, para a vida da igreja. E quando pais, podemos vê-los simplesmente como problemas a serem delegados. A gente dentro da própria igreja. A gente que tem filhos, mas delega. Para as cuidadoras, para os professores, para os pastores. Toma, pastor, é seu, cuida, instrui, discipula. Delegando, terceirizando aquilo que é missão nossa. Então, gente, por que é tão fácil ter uma visão distorcida da família? E principalmente dos filhos? É fácil, basicamente, porque não cultivamos uma visão suficientemente bíblica a seu respeito. Hoje, a igreja evangélica mediana é mais formada pela cultura do que pela escritura. Mais pelos tempos do que pelo testemunho da palavra. E é por isso que vemos modelos tão distorcidos da família dentro da própria igreja. E é por isso que estamos fazendo esse trabalho hoje de alicerces, fundamentos, corrigindo a nossa visão do que é a família e o que são filhos. Não devemos idolatrá-los, instrumentalizá-los ou vê-los como obstáculos, marginalizá-los. Não, eles são preciosos. Primeiro porque são um retrato de Deus, da imagem e semelhança de Deus em nós. Segundo, são um retrato do Evangelho. Deixa eu avançar aqui nos retratos. Um retrato do Evangelho. A família também nos providencia um retrato da nossa salvação. Então já notamos como a Bíblia não consegue falar de Deus sem empregar termos familiares, parentais, pai e filho. Nos ajuda a entender a nossa missão como pais e filhos. Mas já viu como a Bíblia não consegue falar da nossa salvação sem usar a linguagem familiar? Quando Deus nos salva, Ele passa a nos chamar de filhos. Uma das principais imagens da nossa salvação é a nossa adoção como filhos. Gálatas 4 e 5. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Pai nos adotando como filhos pelo seu Filho e fazendo habitar em nós o seu Espírito que clama, Abba, Pai. Veja só, Pai, Filho e Espírito trabalhando juntos para nos tornar filhos. Filhos adotivos da graça, filhos amados por Deus. Gente, isso é desde o Antigo Testamento. Deus resgatando Israel e chamando do seu primogênito. Deus chamando Israel daquele povo alcançado por este amor paternal e compassivo. E Deus fazendo de nós, por meio de Jesus, seus filhos e herdeiros pela graça. Quando Jesus nos ensinou a orar, primeiras palavras: Pai nosso. Pai nosso. Podemos chamar Deus de Pai. Gente, relações familiares não são apenas um acidente evolutivo. O homem se evoluiu e entendeu que não poderia viver sozinho, então decidiu viver em bandos para se proteger. Vocês já ouviram essa linguagem na escola, na faculdade, né? Família é quase que um acidente evolutivo. Alguma coisa que surgiu aí no improviso, para nos trazer mais segurança, proteção, sustento, para aumentar as nossas chances de sobrevivência. Que balela, gente. Ninguém em sã consciência pensaria em família se Deus não tivesse criado a família, desde o início. Desde o início. Para nos mostrar mais de Deus, para nos mostrar mais do seu plano maravilhoso de salvação. Pudéssemos entender a nossa salvação por um Deus que é Pai e que nos fez seus filhos. Como bem colocou o teólogo britânico J. Packer, se você deseja saber quão bem alguém compreendeu o cristianismo, descubra o quanto ela pensa sobre ser um filho de Deus e ter Deus como seu Pai. Se este pensamento não for aquilo que desperta e comanda seu louvor, suas orações e toda a percepção da vida, então significa que essa pessoa não entendeu mesmo o cristianismo.
Pois tudo que Cristo ensinou, tudo que faz do Novo Testamento algo realmente novo e melhor que o Antigo Testamento, tudo que distingue o cristianismo do judaísmo, está resumido no conhecimento da paternidade de Deus. Pai é o termo cristão para Deus. Como colocou o teólogo evangélico americano Wayne Grudem, esse relacionamento com Deus como nosso Pai é o fundamento de tantas outras bênçãos da vida cristã e torna-se a maneira principal pela qual nos relacionamos com Deus. Todas as vezes em que Paulo, em suas cartas, fala sobre a nossa redenção, termos sido feitos filhos de Deus, herdeiros com Ele, como Deus nos amou a nos fazer herdeiros, como Deus nos disciplina como um pai disciplina os seus filhos. Então, quanto mais nós meditamos na paternidade de Deus, melhor podemos entender a nossa própria paternidade. O que nós estamos fazendo aqui neste mundo, ao termos filhos, é espelhar a paternidade de Deus. Servimos a um pai amoroso, devemos ser pais amorosos. Um pai santo e justo, devemos ser pais santos e justos. O nosso Pai Celestial nos corrige e disciplina em amor, devemos corrigir e disciplinar em amor. Que privilégio sermos representantes deste Deus e do seu Evangelho neste mundo, ao nos tornarmos pais, ao discipularmos a próxima geração. Quando lembramos que Deus é um Pai que exige nosso respeito e obediência, nós entendemos por que temos direito e a prerrogativa de exigir dos nossos filhos respeito e obediência. E por aí vai, gente. Por aí vai. Nós não definimos a paternidade, Deus definiu isso na sua palavra, no seu Evangelho. Portanto, devemos espelhar isso na criação dos nossos filhos. Filhos não servem para satisfazer as nossas vontades, os nossos sonhos e planos, mas sim para satisfazer as vontades do Pai, servir aos planos de Deus. Então, que privilégio poder ser chamado de filho de Deus, ser adotado em sua família, e podemos representar isso para os nossos filhos, para a próxima geração. Porque, gente, coloque isso na sua cabeça. Os nossos filhos, sua visão de Deus, a visão que os nossos filhos têm de Deus, em muito será definida pela visão que eles têm de nós. A facilidade ou a dificuldade com que os nossos filhos entendem Deus como Pai passará pela nossa paternidade. Olha o privilégio, olha a responsabilidade. Quantos não chegam na igreja com dificuldade de entender a paternidade de Deus? Por quê? Só perguntar como é que foi a criação deles. Puxar um pouquinho do histórico de família e você vai entender a dificuldade. Porque o retrato foi tão manchado, tão deturpado na sua criação, que não consegue enxergar Deus como Pai. Mas inverte a coisa. O quanto uma paternidade piedosa, santa, pode ajudar e facilitar a compreensão dos nossos filhos de quem Deus é. Ao ouvirem que Deus é Pai. Ah, Ele é Pai, que cuida, que protege, que ensina, que instrui, que corrige. Por quê? Porque o meu pai faz isso, minha mãe faz isso. Foi assim que Deus concebeu a família, para ser um retrato dele e um retrato do Evangelho. Mas também para ser um retrato da igreja, o último retrato. Com isso fechamos esta primeira aula. Então a Bíblia não consegue falar sobre Deus sem usar termos familiares, não consegue falar da salvação do Evangelho sem empregar termos familiares, e sequer consegue descrever a igreja sem usar termos familiares. É uma das primeiras coisas que deve chamar a atenção de um novo convertido. Todo mundo se chama de quê? De irmão. 200 pessoas no salão, todo mundo se chama de irmão. Quem foi o pai que botou todos esses filhos aqui? A gente está tão acostumado com esse linguajar que a gente não entende o choque disso. Todo mundo aqui é irmão, é irmã. Que negócio estranho é esse? E, gente, isso vai se tornar cada vez mais estranho, na medida em que a família vai se diluindo, vai se distorcendo neste mundo. O fato de nos chamarmos de irmãos é a principal maneira pela qual a Bíblia chama os cristãos. João, Pedro, Paulo, para os seus leitores, irmãos, 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 porque tinha essa noção de quê? De serem uma família, filhos de um mesmo Deus. Paulo, em 1 Timóteo 3,15, chama a igreja da casa de Deus.
Pedro, em 1 Pedro 4,7, chama a igreja da família de Deus. Então, você não consegue entender Deus, não consegue entender o Evangelho, não consegue entender o que é igreja sem entender o que é família e vice-versa. A coisa é tão entrelaçada que quando Paulo escreve para Timóteo sobre quem é chamado para ser pastor, líder da igreja, uma das primeiras qualificações é o quê? Olhe para a maneira como ele cuida da sua família. Porque se ele não governa bem a sua própria casa, como vai poder governar a casa de Deus? Olha só o elo. A saúde da vida no lar e a saúde da vida na igreja. Como uma coisa deve abençoar e influenciar a outra. Então Paulo instrui os cristãos a amarem os seus irmãos na igreja como sua própria família. Ele diz, em 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever isso, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Notaram isso? Amor fraternal, cuidado com irmãos, família. Tudo que você espera ver numa família, você deve esperar ver na igreja. E para um cristão deveria ser estranho não enxergar a igreja como sua família. Tamanha relação entre essas coisas nas Escrituras. Então Deus também desenhou a família para que melhor entendêssemos a vida na igreja. E desenhou a igreja para que melhor entendêssemos o que é a família. Tudo que você espera ver numa igreja, você deve esperar ver numa família. E tudo que você espera ver numa família, você deve esperar ver numa igreja. Amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, exortem uns aos outros, sirvam uns aos outros. O que você espera ver na igreja, você espera ver na família. O que você espera ver na família, você espera ver na igreja, pois o padrão de Deus é o mesmo. Então, pais, ao observarem esses mandamentos em casa, veja que coisa maravilhosa. Vocês estão preparando a próxima geração de discípulos e membros da igreja de Cristo. Já estou dando o spoiler da sua aula, né, pastor Marcelo? Melhor acabar logo antes que eu roube o seu material, né? Mas só apresentando esse conceito da simbiose entre igreja e família. Estamos preparando a próxima geração em casa para servir a igreja. Na medida que vivemos como igreja, estamos preparando a próxima geração da nossa casa. Então estamos começando a entender como a família é um tesouro sem igual. Você era rico e não sabia, né? Quão rico você era. Tem um sujeito que descobre que é herdeiro de uma fortuna e nem sabia. O tio, um avô, um primo, que não tinha para quem deixar, deixou para você. De uma hora para outra você se vê como um magnata, um milionário. Não sabia, né? Quão rico você era. Pois bem, você tem uma família. Você não sabe quão rico você é. E quanto mais no mundo que abandona a família, despreza a família, desistiu da família. Você poder ter uma família, na presença de Deus, participar de uma igreja, que é a sua família espiritual, seu segundo lar, você é rico e não sabia. Porque você está aí, em posse desses retratos que Deus deu de si mesmo, do Evangelho, do seu próprio povo. Estamos começando a entender como a família é um tesouro sem igual. Um tesouro ao mesmo tempo escondido e escancarado diante dos nossos olhos. Mas agora você entende por que o diabo não gosta de família? Agora você está começando a entender por que essa cultura demoníaca e diabólica quer redefinir, ressignificar o que é família, reconfigurar a família. É muito simples, porque este é um dos principais retratos de Deus neste mundo. Daí a birra do diabo com a família. Não é porque é uma tradição, uma instituição milenar. Não. Tem outras tradições milenares que não incomodam o diabo, mas essa sim. Por quê? Porque ela representa a Deus. Ela retrata a Deus neste mundo. Está entendendo por que precisamos de um curso como esse? Um espaço como esse? Para resgatarmos uma compreensão correta da importância da família? Deus claramente ordenou ao primeiro casal que fosse fértil,
se multiplicasse, porque famílias são um componente central da sua revelação ao mundo. Revelação de quem Ele é, como Ele deseja relacionar-se conosco no Evangelho, como devemos nos relacionar uns com os outros dentro da própria igreja. Então, não podemos nem devemos nos contentar com uma visão diluída ou distorcida da família, vendo filhos como obstáculos para as nossas conquistas materiais, nossos sonhos profissionais, nossa realização pessoal. Gente, família é uma conquista. A família em si mesma é uma conquista. Eu costumo dizer aqui na catedral, qualquer sucesso profissional não justifica um fracasso familiar. Nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso material justifica um fracasso familiar. Mas eu quero dar o melhor para os meus filhos. Dê de si mesmo. Invista na sua família, mesmo que você tenha que sacrificar um pouquinho a remuneração, o avanço, a promoção profissional. Não. Família não é um obstáculo às nossas conquistas. Família é uma conquista, vinda da graça de Deus. Os filhos que o Senhor nos dá, sim, servem de pedras fundamentais à construção de uma sociedade mais piedosa, de uma igreja mais saudável, mas eles não são nossas ferramentas, instrumentos em nossas mãos. Eles são janelas pelas quais podemos melhor enxergar a glória de Deus. E não, famílias não podem ser os nossos ídolos, filhos não podem ser os nossos ídolos. Eles são importantes aos olhos de Deus e à imagem de Deus, mas não são tão importantes quanto o próprio Deus. Eles não podem ser a nossa principal fonte de realização, de satisfação. Não podemos ignorá-los e menosprezá-los, mas tampouco podemos idealizá-los, idolatrá-los. Então que Deus nos ajude. Criarmos os nossos filhos, prezá-los, protegê-los, instruí-los, discipulá-los, para que eu e minha casa sejamos esses pequenos retratos de Deus, do Evangelho e da Igreja neste mundo, para a sua glória. Amém. Assim seja. Assim seja.